Amados e queridos irmãos, minhas irmãs, você que nos acompanha, você que nos assiste, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. Eu tenho o prazer imenso de cumprimentar a você e toda a sua casa na paz do Senhor Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, habite, continue em nosso coração, não só hoje, mas que seja para todo sempre. Meus irmãos e minhas irmãs, neste momento agradeço a Deus pela oportunidade que nos é dada. Agradeço também a você que tem tirado minutos, segundos do seu tempo, deixado os seus afazeres, cancelado os seus compromissos para juntos meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Queridos irmãos e minhas irmãs, eu quero pedir a você que deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Deus te abençoe, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e minhas irmãs, o que significa evangelho? O que é o evangelho? Todos nós sabemos que a palavra evangelho significa boas novas, ou novas notícias. Louvado seja Deus. Muitos de nós fazemos uso desse evangelho, pregamos esta palavra, anunciamos este evangelho sem ter noção, sem saber, sem analisar a importância, o poder, a soberania que tem esta palavra. O escritor aos Hebreus disse que esta palavra é viva e eficaz e digna de toda aceitação. Louvado seja o nome do Senhor. Em primeiro lugar, amados, eu quero dizer a você que esta palavra não é palavra humana. Por mais que ela seja transmitida pelos seres humanos, esta palavra é a palavra de Deus. Esta palavra ela tem o poder de mudar a vida de qualquer ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Este evangelho tem o poder de transformar a vida do mais vil pecador, fazer dele uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Nós recebemos do Senhor esta responsabilidade, esse dever de transmitir esse evangelho. Jesus, antes de ser assunto ao céu, nos deixou esta ordenança. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho é para transpolir barreira. O evangelho é para ser pregado, é para ser anunciado a todos os seres humanos. O evangelho é para ser anunciado até os confins da terra. Isso aqui é a palavra de Deus quem diz. Louvado seja o nome do Senhor. O evangelho é para ser ouvido, para ser alcançado por todos os seres humanos. Esse evangelho não está restrito a uma denominação. Não, senhores. Esse evangelho não está preso ou algemado dentro de uma prisão, para que não seja propagado, para que não seja anunciado às pessoas. E eu e você temos o dever, temos a responsabilidade de transmitir este evangelho a qualquer ser humano. Não importa o que já fez, não importa o que já cometeu, se esta pessoa se entregar a Jesus Cristo, confiar nesta palavra, tenha certeza da libertação. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós vamos para a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos,
capítulo de número 1, a partir do verso 16, nós entendemos, nós compreendemos o poder que tem esta palavra. E veja que quem está narrando, quem está revelando, quem está nos mostrando, quem está testificando desta palavra, não é qualquer um. Louvado seja Deus. É o apóstolo Paulo. Um daqueles que antes era perseguidor deste evangelho, do povo de Deus, daqueles que confiavam na palavra do Senhor. Era um dos perseguidores, mas ele recebeu, ele conheceu, ele teve um encontro com Jesus e com seu evangelho que transforma e que liberta vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele passa, antes era perseguidor, crítico do evangelho, agora ele passa a testemunhar do poder que tem este evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sempre uso uma frase, queridos, e eu quero repetir essa frase aqui nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor. Se você não come uma comida, não critique a quem come. Porque amanhã ou depois você pode se achar em uma situação em que você também vai ter que se alimentar daquela comida que você não gosta. Louvado seja o nome do Senhor. Assim era a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo odiava os cristãos. Todos nós sabemos da história desse homem. O apóstolo Paulo, ele era um perseguidor do evangelho, mas passou de perseguidor para ser perseguido, porque Deus, ele faz assim. Deus, ele trabalha desta forma. Quando o ser humano para o mundo não presta mais, ele não serve mais, ele tem um valor imensurável diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele faz narração destas palavras. Ele chega à conclusão de o que é o evangelho. Por isso é que ele disse que muitas pessoas hoje pregam esta palavra, falam desta palavra, mas não têm noção da soberania, do poder que tem esta palavra. Meus irmãos, esta palavra é a palavra de Deus. Ela é transmitida pelos homens aqui na terra. Mas esta palavra, ela existe um gosto especial, porque ela não é só palavra de homem, não é palavra de homem. Ela é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E esta palavra, ela tem o poder da transformação. Veja que diz Romanos 1,16. Pois não me envergonho. Perceba-se bem da expressão desta palavra do apóstolo Paulo. Quem está falando aqui, quem está narrando esse texto, é o próprio apóstolo Paulo. Eu sei que ainda hoje tem pessoas que têm receio de anunciar este evangelho, de pregar esta palavra. Você sabia que em nosso meio tem muitas pessoas que até têm vergonha de ser chamado de cristão? Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitas pessoas que se negam a ser chamado de cristão, sem saber a importância, o valor que ele tem diante de Deus. Para o mundo, você pode não servir mais. Você não presta mais para o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para Deus você tem um valor importante. E aí entra o que diz a palavra de Deus. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Louvado seja o nome do Senhor. Não se envergonhe deste evangelho. Não se envergonhe desse evangelho. Aonde você chegar, dê testemunho de que você é salvo na bendita pessoa
do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio nós temos hoje, não porque merecemos, não porque somos dignos, não porque somos merecedor, mas que privilégio nós temos hoje, meus irmãos, de sermos chamados cidadão do céu. Dizer que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É motivo que nós temos de nos orgulhar de sermos chamados de cristão, de sermos chamados servos de Deus. Então nós não devemos nos envergonhar deste evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Porque este evangelho é poderoso. Tem muitos homens nesta nação, muitas pessoas que acham que portam cargo de grande importância, eles se acham mais autossuficientes do que as outras pessoas, quando na verdade não são nada. Louvado seja Deus. O maior privilégio que nós temos como seres humanos é de ser chamados filhos de Deus. Então esse evangelho aqui é para ser anunciado. Eu e você temos esta responsabilidade, temos este dever, louvado seja Deus, de sermos mensageiros do Senhor Jesus e de pregarmos esta palavra, louvado seja Deus, de sermos conhecidos nesta nação como cristão, louvado seja Deus. Então não se envergonhe do evangelho. Pregue lá na sua empresa onde você trabalha. Pregue aonde quer que você for. Testemunhe do Evangelho de Cristo, da palavra de Deus. Testemunha desse Evangelho, porque esse Evangelho não é um Evangelho comum. Esse Evangelho, todos nós sabemos, como já disse, que é o poder de Deus. Então o apóstolo Paulo deixa claro: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder. Veja a expressão desta palavra, o poder. Para que serve poder? Qual o significado do poder? É aquilo que já lhe disse, muitas vezes hoje pessoas estão no poder e querem desmerecer as outras pessoas. Querem negligenciar o poder que carregam. Só que esse evangelho aqui, esse poder que nós recebemos aqui, não é um poder para criticar as pessoas. Não é um poder para fazer as pessoas autossuficientes ou merecedor deste poder. O poder que nós recebemos aqui não é para menosprezar. Não, senhores, o poder que nós recebemos aqui é para testemunhar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É para isso que nós recebemos este poder. Se ainda você que me assiste, você que me acompanha nesse momento, ainda não desfruta deste poder, busque a Deus. Peça a Deus, porque Tiago diz que a todos ele dá liberalmente e nada nos cobra. Louvado seja o nome do Senhor. Então busque esse poder, busque essa ousadia. Louvado seja o nome do Senhor para anunciar, para testificar desta palavra. Então o apóstolo Paulo, louvado seja Deus, como todos nós conhecemos a história desse homem, sabemos a história desse homem, sabemos da conduta que tinha antes o apóstolo Paulo, louvado seja o nome do Senhor, mas um dia ele se encontra com Jesus. E aí é que está, meus irmãos. Quando o ser humano se encontra verdadeiramente com Jesus, tem um encontro com Jesus, louvado seja Deus, ele muda as suas opiniões, ele muda as suas ideias,
ele muda a sua forma de falar, ele muda a sua forma de andar, ele muda completamente, porque não somos nós. Louvado seja Deus, não é pelo fruto da nossa própria mente que somos transformados, não, é pelo poder de Deus. A mente do homem, a natureza do homem é caída. A natureza do homem, o pensamento do homem é só fazer as coisas má. Mas quando Deus entra na história, na vida do ser humano, ele muda as suas atitudes. Ele muda as suas decisões erradas. Ele agora passa de uma velha criatura para uma nova criatura em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Então, o apóstolo Paulo declara, relata claramente: pois não me envergonho do evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Todos aqueles que já provaram deste evangelho, que vive este evangelho verdadeiramente, ele não tem vergonha de falar desta palavra. Ele não tem receio de revelar a sua identidade. Louvado seja o nome do Senhor. Toda pessoa que já provaram, já sentiram esse poder aqui, louvado seja Deus, ele não tem mais desejo de servir ao mundo. O desejo dele é permanecer na presença de Deus. Falar destas boas novas. Falar da transformação em que Deus fez na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E esse é o nosso maior prazer, é testemunhar para o mundo que a palavra de Deus, como diz Hebreu, escritor aos Hebreus, ele não mudou. Ele permanece o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Deus de ontem, de hoje, e continua sendo eternamente. Querido, amado irmão, eu digo a você, nesta oportunidade, que se entregue a Jesus Cristo, que confie em Jesus Cristo, que acredite na palavra de Deus, que vejam tanto quanto a palavra de Deus é poderosa para mudar a vida do ser humano. Então, o apóstolo Paulo, ele nos faz questão de nos orientar, de nos dizer que esta palavra ela é viva. Louvado seja Deus. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Para que esse poder? Para a salvação. Veja a importância que tem o poder de Deus. Veja que esse poder aqui é para ser anunciado, é para ser pregado, é para ser evidenciado entre as pessoas. Então, meus amados e meus queridos irmãos, o nosso maior prazer, a nossa maior satisfação é testificar deste evangelho para as pessoas. É para mostrar que este evangelho, como disse o escritor aos Hebreus, ele não mudou. O nosso Deus permanece sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, esse evangelho tem poder para transformar a vida de qualquer ser humano, como disse no início desta mensagem. Este evangelho é poderoso para transformar vidas. E quem testifica aqui é o apóstolo Paulo. Todos nós, como já lhe disse, sabemos a história deste apóstolo. Antes era um perseguidor do evangelho. Antes era crítico do evangelho. Antes não acreditava na soberania e no poder de Deus. Mas após ter o encontro com Jesus, ele testifica de que este evangelho é poderoso para a transformação de vida de todo aquele que nele crê. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como eu já lhe disse, esse evangelho é para ser anunciado,
é para ser propagado. Esse evangelho é para atravessar fronteiras. Louvado seja o nome do Senhor. Esse evangelho é para alcançar as pessoas necessitadas, dependentes e que precisam de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E eu e você temos esta responsabilidade, temos esta missão, temos este compromisso diante de Deus de anunciar a sua palavra. Pois o apóstolo Paulo, como já lemos, ele descreve neste versículo que esse evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, de todos os seres humanos. Primeiro, testificar para os judeus e também o grego. Louvado seja o nome do Senhor. Este evangelho é para ser alcançado, é para ser anunciado, como disse Jesus, por todo mundo. Não temos que nos envergonhar do evangelho do Senhor, mas temos que anunciar com ousadia e com poder este evangelho a toda a criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Então, visto que a justiça de Deus, perceba bem o versículo de número 17, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Louvado seja o nome do Senhor. Quero encerrar esta mensagem dizendo a você que a nossa maior esperança é a qualquer momento aguardarmos a vinda de Jesus. Esperarmos ao Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos confiantes que a qualquer instante, a qualquer momento, nós seremos transportados desta terra para o céu. Deus te abençoe. Você fique com esta breve mensagem e que você possa ser um vivo testemunho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho que transforma, o Evangelho que liberta e o Evangelho que leva para o céu. Que Deus te abençoe e que você fique na paz.